O cloridrato de levamisol, ele é um modulador imunológico. O produto, a matéria-prima chama-se, o genérico seria cloridrato de levamisol. Médicos americanos, fazendo uma campanha contra a verminose na Califórnia, eles verificaram que os pacientes com leucemia tinham tido bom resultado, tinham melhorado pacientes com leucemia. Mas tinha se dado o remédio para verme, pensando, era uma campanha contra a verminose na população mais pobre lá da Califórnia, né? Bom, então, eles resolveram estudar o cloridrato de levamisol e descobriram que ele tinha um enorme potencial de estímulo imunológico. E ele funcionava em uma série de doenças, em herpes, funcionava muito bem em herpes simplex, herpes zoster, e até em hanseníase ele foi usado com ótimo resultado. Pessoas que também têm infecções viróticas muito frequentes, estão sempre gripados e tudo, eu uso o ascaridil e funciona muito bem. Artrite reumatoide e também câncer, também estimulando o sistema imunológico, como coadjuvante da quimioterapia e da radioterapia, como coadjuvante. O produto com esta finalidade, que chama-se estimamizol, foi retirado do mercado. Nunca mais existiu. Mas como eu tenho a cópia dele, estimamizol, num dicionário de especialidades farmacêuticas, chama DEF, eu tenho a cópia, eu tirei a cópia e tirei a cópia do ascaridil. Então eu dou sempre junto, para mostrar que é a mesma substância, o ascaridil e o estimamizol. Os dois são o mesmo medicamento, com a mesma matéria-prima, cloridrato de levamisol, na mesma dosagem, tudo igual. Então eu substituo com o ascaridil. Ele não é um estímulo imunológico. Agora, somado o cloridrato de levamisol à autohemoterapia, e tomando 2 comprimidos por semana durante 8 semanas, e depois dá um intervalo, e depois de um mês para liberar o organismo do produto e tal, e depois faz outra vez. Como imunomodulador, o ascaridil, isto é, o cloridrato de levamisol, ele funciona muito bem. O cloreto de magnésio é de enorme importância no uso do dia a dia. Ele regula o metabolismo do cálcio no organismo. Ele é que fixa cálcio onde deve haver, por exemplo, nas osteopenias, nas osteoporoses, ele fixa, desde que seja dado junto com o cálcio. Que a pessoa tem uma alimentação rica em cálcio, ele vai fixar. E elimina cálcio onde não deve haver. Então, as calcificações de coluna, as calcificações das articulações, nas bursites, nas bolserosas calcificadas, onde houver o cálcio fora do lugar, ele elimina. As calcificações das artérias ocorrem por esta carência de magnésio. As calcificações dos rins, pedras de oxalato de cálcio nos rins, é falta de magnésio. Aí o cálcio, junto com a batata, o tomate, o espinafre, que tem ácido oxálico, ele gera os cálculos renais, de oxalato de cálcio. Existem outros cálculos renais, de uratos, que é as carnes que produzem ácido úrico, e de fosfatos, que são de outros legumes que tem muito fósforo. O oxalato é o contrário, a pessoa tem cálculo de oxalato de cálcio por falta de magnésio. Então não há o menor risco para quem toma cloreto de magnésio em tomar excesso de cálcio. O risco do excesso de cálcio, da calcificação de artérias, articulações, é quem não está tomando magnésio, que regula a distribuição do cálcio. Aí existe. Realmente, muita gente pensa, quem tem arteriosclerose não pode tomar cálcio, porque vai endurecer as artérias. Vai mesmo, se não tomar com magnésio, vai. Mas se tomar junto com o magnésio, não, porque o cálcio só vai fixar onde ele deve. Ele que é o regulador da distribuição do cálcio. Não há possibilidade de haver excesso de magnésio, porque o excesso sai pela urina. O único caso que existe se a pessoa tiver insuficiência renal, tiver, por exemplo, em máquina de hemodiálise,
aí a passar de uma hipomagnesemia, que é o comum que as pessoas vivem, para uma hiper. Mas só se não tiver urina. As verrugas se tomam magnésio. A verruga ocorre por falta de magnésio na pessoa. A pessoa tem deficiência de magnésio e por isso esse vírus consegue se multiplicar e criando essas verrugas. O cloreto de magnésio, para preparar, é a coisa mais simples. 20 gramas em 1 litro d'água dá uma solução muito boa. E toma-se, se for preventivamente, como suplemento alimentar, o que está faltando nos alimentos, toma uma xícara de cafezinho por dia de cloreto de magnésio. Mas se a pessoa já tiver coluna com osteofito, chama bico de papagaio, artrose, joelho e tudo, toma 2 xícaras de cafezinho por dia desse cloreto de magnésio. E ele vai eliminar essas calcificações todas que ocorrem, né? E em caso de cálculo renal, de oxalato de cálcio, eu chego a dar 3 xícaras de cafezinho por dia de cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio é tão importante que o Delbé, esse médico que usava o magnésio para lavar as feridas, ele descobriu que o magnésio ativava também o sistema imunológico. A gente, para lavar as feridas, usa-se uma solução que fica isotônica. 20 gramas em 2 litros d'água, ou seria 10 gramas em 1 litro é que fica isotônico. E essa solução é que serve para lavar as feridas, para infecções e tudo. Funciona melhor do que esses desinfetantes, hipoclorina e metiolato, todos eles. Porque, além de funcionar como desinfetante, ainda estimula o sistema imunológico no local, né? Tinha um médico francês, cirurgião de guerra, de 14 a 18, chamava-se Pierre Delbé, que salvou inúmeros membros das pessoas que tinham gangrena. Com uma solução de cloreto de magnésio, que ele fazia com 20 gramas com 2 litros de água, para ficar isotônico. E ele lavava as feridas com esse cloreto. O Delbé descobriu que o magnésio ativava também o sistema imunológico. No livro do professor Delbé, que chama-se A Política Preventiva do Câncer, de Pierre Delbé, nesse livro ele tem o mapa do câncer e o mapa do magnésio. Na metade sul da França, que as terras têm magnésio, quantidade de magnésio, a mortalidade por câncer alcança 3,5%. Aliás, ele diz menos de 3,5%. E no norte da França, em que as terras são pobres de magnésio, mais de 8,5% das pessoas morrem de câncer. Agora, na Itália ainda é muito pior. E como o norte da Itália é muito rico em minas de salgema, sal na terra que tem só cloreto de sódio e 0 em magnésio, 0, a incidência de câncer varia de 7 a 10%. No centro da Itália, onde está a capital, Roma, como o povo já usa sal do mar, mas como tem mais poder aquisitivo, tem mais dinheiro, usa um sal que já aparece um pouquinho de magnésio, 0,08% de magnésio. Já cai essa incidência de câncer para 4,5%. E no sul da Itália, onde, por pobreza, o povo usa o sal que ele dá para o gado, é a zona rural da Itália ao sul. O sal que eles dão para o gado é um sal riquíssimo em magnésio, mas que vira água, vira salmoura. Então eles têm tinas de madeira em que eles põem o sal ali e usam aquele mesmo sal. E quando ele vai virando água, ele vai usando aquela água mesmo e tempera a comida com aquilo. Isso é milenário, é tradição deles. Por causa disso, no sul da Itália, a incidência de câncer não chega a 2%. Só por causa desse magnésio contido lá. Isso tem no livro do professor Delbé. Os alimentos hoje estão pobres em magnésio. Acontece que se usa hoje em dia, o adubo químico que se usa hoje em dia é o NPK, só nitrogênio, fósforo e potássio. Não se repõe o magnésio na terra. É que as plantas precisam muito do magnésio para respirar. O mecanismo clorofílico delas
a fixação do gás carbônico e a eliminação do oxigênio, fazendo o contrário que nós fazemos usando o ferro. O mineral é o ferro para fazer esse mecanismo de respiração dos glóbulos vermelhos, fazer o mecanismo respiratório. A planta faz a clorofila, que é a base do magnésio, basicamente magnésio.